Olá pessoal, esse é o Café com Finanças. E hoje nós vamos passar para vocês o que nós utilizamos, quais as ferramentas que nós utilizamos na prática para mudar os nossos resultados financeiros. Café. Pessoal, nós estamos aqui novamente, esse é o segundo vídeo aqui do Café com Finanças. No outro vídeo, para quem não assistiu, tá aí o editor vai colocar aí no card, o editor. A gente fez assim um apanhado geral de como é que a gente, quais foram os insights, quais foram as mudanças que a gente fez mentalmente e onde foram os gatilhos que fizeram nós começarmos a pensar melhor em relação às nossas finanças. Mas só pensar, é o que eu falei lá no início do vídeo, no início do outro vídeo. Só saber o que fazer não vai mudar os seus resultados. Você precisa colocar em prática aquilo que você sabe. Então, como nós falamos no outro vídeo, nós fizemos alguns cursos, nós lemos muitos livros, nós estudamos muito sobre o assunto. Mas o que realmente a gente colocou em prática que começou a mudar os nossos resultados? É sobre isso que nós vamos tratar hoje. E foi muito louco, como diz, né? Que a prática leva à perfeição. E eu no começo tive uma certa resistência, que, como vocês sabem, eu tinha muitos problemas com crenças, com coisas que limitavam o meu receber financeiro, vamos falar assim. E quando a Marciana começou a aplicar, o meu eu já falava assim, isso não vai dar certo, né? Antes de praticar, antes de ver, eu já falava que não ia dar certo. E se você fala que não vai dar certo, não vai dar certo, né? Para mim começou a não dar, e de ver os resultados dela, eu comecei a olhar para lá, não é que dá certo? Aí a gente começou, eu me liberei depois de um bom tempo para assimilar o que a Marciana estava aplicando na vida pessoal financeira dela e estava dando certo, e estava já refletindo na nossa família. Então eu me permiti a aprender com ela o método Arcade. E está sendo, né, maravilhoso para a minha vida e para a nossa família, né? E aqui, só para falar para vocês, é Café com Finanças. A gente está conversando e eu estou passando o cafezinho aqui. Vocês veem que eu estou virando as costas é por causa do café. Como o Clóvis falou, né? Deixa eu só fazer um resuminho do que é o método Arcade. Eu não estou com o livro aqui porque eu emprestei para uma amiga minha, ela está lendo. Mas depois o editor coloca aí a capinha do livro e eu recomendo a todo mundo que tiver acesso ou PDF ou audiolivro ou realmente comprar esse livro, eu recomendo muito. Ele ajuda muito a mudar a mentalidade em relação às finanças. Ele se chama O Homem Mais Rico da Babilônia. Por que o curso, né, tem o nome, nós vamos apresentando aos poucos para vocês o curso, né, que é o IFGF, Método Arcade. Por que ele tem esse nome? Porque dentro do livro do Homem Mais Rico da Babilônia, claro que eu não vou dar o spoiler aqui do livro, mas eu recomendo a todos que puderem ler, porque assim, me ajudou muito. Arcade é um personagem desse livro, O Homem Mais Rico da Babilônia. E ele fez uma simples pergunta um dia, conversando com um amigo dele. Ele estava, acho que mais ou menos no estágio que eu e o Clóvis estávamos, como nós falamos no outro vídeo, assim, meio perdidos e olhando e falando, gente, por que a gente não tem resultados? E ele se fez essa simples pergunta, o que eu tenho que fazer para ter os resultados que as pessoas têm? E a pessoa que tinha os resultados que ele queria era esse personagem que chama Arcade. E ele ensinou a esse outro personagem a fazer na prática o que ele vinha fazendo há alguns anos e a ter resultados. Nós vamos falar disso ao longo dos vídeos, né? É um método que hoje eu utilizo na nossa vida financeira, que é utilizado na agenda financeira, que é o 70-30. Então, devagarinho a gente vai passando para vocês. Então, o método chama-se Método Arcade por conta desse personagem do livro O Homem Mais Rico da Babilônia. Eu recomendo, comprem aí de presente de Natal, bacana. Se deem de presente, dê de presente para alguém. É assim, é um divisor de águas em relação à transformação. Se você precisa de um incentivo a mais para entender que dá para sair de onde você estiver, não importa onde você está, e ter resultados expressivos, leia esse livro, eu recomendo muito.
E é legal também, pessoal, e o método Arcade foi inspirado no livro que a Marciana acabou de falar para vocês. O nome, sim. E o método em si, que parte dele está aqui na agenda financeira que a Marciana criou, o mérito da minha esposa, com o maior orgulho digo, qual foi? Ela reuniu vários princípios financeiros e pessoas que deram certo e ela juntou tudo e criou um método para você aplicar isso no dia a dia. E esse método ela foi trabalhando e foi aplicando na nossa família, a gente foi fazendo, foi surtindo resultados positivos. Nós criamos o curso IFGF, Método Arcade, onde é apresentado tudo isso de uma forma didática para você aplicar na sua vida e ter resultados práticos. E junto com esse método, o que agregou a minha participação, vamos falar assim, que o método quem criou foi só a Marciana, né? Através do Espírito Santo, ela foi direcionada e foi um presente dos céus. E a gente agregou que, né, a gente conseguiu ver que o que me travava muitas pessoas também. E eu tinha já feito curso de coach, a gente tinha feito curso de educação financeira, só que a gente não aplicava, né? E como a Marciana disse, a sabedoria é aplicar aquilo que você conhece. Então a gente não aplicava. Eu não aplicava em mim o que eu passava nas outras pessoas através de atendimento de coach, através de palestras, eu não aplicava em mim. E eu não percebi que eu tinha várias crenças que limitavam o meu receber, que limitavam o meu ganhar mais dinheiro. Então, a partir do momento que teve esse insight, que teve esse reconhecimento de que havia uma falha, eu passei a aplicar em mim as técnicas de coach que eu aplicava em outras pessoas para poder receber. E muitas vezes era a própria Marciana que aplicava em mim. Né, que aqui só para fazer um foco, às vezes a gente fala, vocês não entendem muito. Na prática eu não me permitia ganhar dinheiro, porque eu tinha passado situações quando criança, quando adolescente, que me remetiam a dinheiro igual a sofrimento. Você ter dinheiro é igual a tristeza, você ter dinheiro é igual a separação de famílias. Então eu tinha essa crença incutida lá dentro e eu não me permitia a receber dinheiro. Ou seja, o Clóvis advogado tinha potencial para ganhar muito bem, mas eu me limitava a ganhar o suficiente. Quando eu ganhava bem, entrava um dinheiro bom, logo eu queimava ele. Acho que o problema maior nem era tanto ganhar, porque como a gente falou no outro vídeo, ele até ganhava bem, eu ganhava bem, mas a gente não retinha, né? Isso. Como o dinheiro remetia ele a sofrimento, ele imediatamente ele dava um jeito de se livrar daquilo, porque inconscientemente trazia uma dor, né? E é o legal, quebrar essa crença. Isso, e é o legal que a gente entendeu que não adianta você ter um método, não adianta você pagar e gastar dinheiro com livros financeiros, com cursos financeiros, se você não trabalhar você primeiro. Né? E Deus foi tão bondoso que Ele veio trabalhando em mim, né, assim, de uma forma onde eu fui perdendo a minha renda. E o que está acontecendo? O que está acontecendo? O que está acontecendo? E em um determinado momento, conversando com a Marciana sobre isso, ela falou, e ela trabalhando coach em mim, ela fazendo em mim, assim, mas você não precisa de dinheiro? Eu achava realmente que eu não precisava de dinheiro, que o meu dom que Deus me deu, eu tenho que entregar de graça, não tenho que cobrar. E eu não tinha jeito, e ela contornava daqui, contornava dali, eu não aceitava receber dinheiro de jeito nenhum. Era algo forte ali dentro de mim. Aí com a simples pergunta ela falou, e a gente tinha passado uma situação que ela precisou fazer uma cirurgia, a gente não tinha dinheiro guardado, foi uma lasqueira que a gente precisou correr atrás, emprestar, e foi até plano de saúde. Ixi, foi um sofrimento, porque a gente não tinha uma reserva, não tinha aonde buscar. E naquele momento que ela estava conversando comigo, ela virou e falou assim, você não precisa de dinheiro. Eu falei, não, né, a gente vai comendo dia a dia e pronto, acabou. Ela falou assim, mas e se você, qual que é o seu sonho? Meu sonho é ter uma empresa de palestra. E se colocar o seu amigo tal para trabalhar com você, é legal, é a mãe, legal, isso, é legal. E o seu filho, né, tá precisando, na época ele estava morando na Espanha, passando apertado, assim, se você tivesse condição de ajudar ele, eu vou ajudar. Aí ela virou e falou assim, mas para isso o que você precisa? Você precisa de dinheiro. Então naquele momento eu entendi e comecei a aplicar em mim o seguinte, o foco eu tirei de mim. Eu não preciso de dinheiro, aquela coisa de não receber, eu tirei o foco de mim e apliquei para as pessoas que eu gosto. Isso é uma técnica de coaching que a gente usa e que está incutida no curso, de várias formas você descobre aquilo que te trava. E a partir do momento
que eu coloquei, falei assim, opa, eu preciso de dinheiro porque eu tenho que fazer isso, meu sonho é esse, meu propósito de vida é alimentar pessoas financeiramente e culturalmente, e tudo isso você precisa de dinheiro. Aí quando eu transferi aquele foco do dinheiro para aquilo que eu quero fazer, para aquele sonho que eu quero realizar, aí eu me permitia receber. Aí as coisas começaram a melhorar na nossa vida. E é importante isso que o Clóvis está falando, de todo esse processo que foi acontecendo, que precisou ser de dentro para fora, nesse momento desse diálogo que a gente teve. Eu falei assim, tá, mas então, então você não ganha para você, ganha para mim, para fazer uma viagem bacana com a sua mãe, para ajudar as pessoas. E o que ficou muito marcado, e eu sempre falo isso para as outras pessoas, e é o que o nosso curso busca trazer, é o IFGF, né? Inteligência Financeira Garante o Futuro. Qual é o método utilizado nesse curso? O método Arcade, nós vamos passando para vocês ao longo do vídeo. Mas o que é a base, o que são as estruturas desse curso? Educação financeira à luz da palavra. O que precisou ser trabalhado no Clóvis? Princípios, e em mim também, em todos, são princípios. Todo o material, ele é estruturado na palavra. E quando a gente fala de dinheiro e de Bíblia e de Deus, às vezes entra em conflito. Era um conflito gigante para o Clóvis. Ele não entendia como que podia falar de Deus e de dinheiro. O primeiro curso que a gente fez de transformação financeira, que nós pagamos assim um absurdo, chamou a atenção dele, uma palestra do Roberto Navarro na internet, e ele parou e falou assim, como que esse cara tá falando de Bíblia e de dinheiro? Ele não entendia. O conflito dele com o dinheiro era tão grande que ele não aceitava. E hoje a gente continua vendo que muitas pessoas não aceitam, falam assim, não, mas a gente não precisa de dinheiro, tem que ser humilde. O que o nosso curso, o que o nosso método, o que as nossas ferramentas trazem? A gente não está aqui pregando ostentação. A gente não está aqui pregando que você tem que ser rico, que você tem que comprar. Não é isso. A gente está pregando qualidade de vida. A educação financeira e a inteligência financeira com princípios trouxeram para nós qualidade de vida. Como nós falamos no outro vídeo, nós estamos numa crise mundial, né, financeira e de saúde. E o que segurou as nossas bases, o que deixou a gente tranquilo? A educação financeira que a gente vinha colocando em prática. Os conceitos, os princípios de educação financeira e os métodos que a gente vinha colocando em prática, as ferramentas do método, trouxeram pra gente qualidade de vida. E, gente, qualidade de vida não tem preço. Você ter tranquilidade, você conseguir deitar no travesseiro e dormir e falar, não, tá tudo bem, mesmo que talvez um dos membros da família não esteja, talvez conseguindo contribuir financeiramente, mas a gente tem a nossa reserva, a gente consegue... Nós temos nosso banco. Nós temos nosso banco pessoal que a gente pode ir lá e sacar a qualquer momento para uma emergência ou até para uma oportunidade. Isso transformou a nossa vida e nos trouxe qualidade. Então a gente não está aqui pregando ostentação, até pelo contrário, nós estamos aqui num cenário simples, é a nossa casa, falando de uma forma simples como que a educação financeira, a inteligência financeira pautada, baseada com fundamento e princípio na palavra, transformou a nossa vida. É isso que a gente quer compartilhar com vocês. E eu compreendi durante esse meu processo de autoconhecimento, né, e foi tudo junto, viu, pessoal? Tá tudo atrelado ao nosso crescimento como família, nosso crescimento financeiro e de inteligência financeira como família, como pessoas, foi ao mesmo tempo junto enquanto nós crescíamos na fé. Né? Nós somos convertidos e aqui a Marciana falou, até o Maico pediu para a gente gravar um vídeo sobre a nossa conversão, nós vamos fazer mais para frente, mas o meu ponto de vista de lembrança, juntando a parte financeira e a parte cristã, puxando quando foi que tudo começou lá atrás, depois nós vamos gravar um vídeo com mais detalhes, né? Mas lá atrás, há 10 anos atrás, eu ouvi um louvor que a Marciana estava ouvindo e me passou, aquele da, não sei como é que chama, Aline Barros, como uma flecha, né? O Sonda-me, né? Sonda-me, isso daí mesmo. Há 10 anos eu ouvi e aquilo lá eu chorei tanto, isso há 10 anos atrás. Falei, mas o que está acontecendo? Que música legal, linda. E passou. Passado 8 anos, aí 7, 8 anos depois, eu entrei em casa totalmente nervoso, cansado,
E o advogado criminal é pesado o trabalho, a gente chega, às vezes tem dia que muito nervoso, muito irritado. E eu entrei e eu só vinha no carro pensando o quê? Falei assim, olha, eu quero chegar em casa, ligar a TV, ficar mudando de canal, tomar um banho e ficar mudando de canal. Sem fazer nada, só ficar mudando de canal. E a Marciana quase nunca assistia TV, ela sempre estava fazendo uma coisa ou outra. Aquele dia, a hora que eu abri a porta, eu vi ela sentada assistindo TV. Assistindo TV, eu falei, ixi, é hoje, né? Pensei. Ela falou assim, eu vou mudar aqui. Eu falei, não, pode deixar. Aí fui, tomei meu banho, voltei, a hora que eu sentei era esse rapaz. Roberto Navarro, uma palestra dele, mas não apareceu o rosto, estava escuro o ambiente, né? E não apareceu o rosto. E eu sentei, fiquei mexendo no celular, mas escutando. Aí teve um determinado momento que ele falou sobre dinheiro e falando da Bíblia. Aí eu falei para o Marcelo, opa, dá um pause aí. Esse cara tá falando bobagem, né? E vou lá ver na Bíblia que não tá isso não, com coisa que eu li a Bíblia, né? A Bíblia em casa só ficava aberta. Naquele momento a gente naquela época só ficava de enfeite ali na casa e achava que a Bíblia aberta protegia o ambiente. Aí eu fui lá abrir e não é que estava lá. Aí aquilo chamou a atenção e a gente começou a se alimentar daquele conteúdo. Como a Marciana disse, a gente foi fazer o curso de transformação financeira. Foi fazer o curso lá em São Paulo. Gastamos um dinheiro, na época a gente estava muito bem financeiramente, gastamos horrores, fizemos vários outros cursos, só que em momento algum a gente aplicava, né? E continuava fazendo os mesmos erros que levava à quebra financeira, que levava a atritos familiares. Tem um vídeo nosso no Instagram, acho que no meu e no da Marciana, onde a gente fez uma live, eu e a Marciana junto, né? Depois eu vou até subir para aqui pro YouTube, vou separar e vou colocar aqui no YouTube, onde a gente relata essa parte que chegou a finanças, influencia tanto e influenciou tanto na nossa vida que a gente acabou se separando por problemas financeiros, onde o Clóvis carregava o peso dele, as crenças dele, que implicava, que ajudou a terminar com tudo, e a Marciana também com os problemas dela. Então, se você, eu vou deixar o link lá embaixo no Instagram dessa live para vocês assistirem lá, que é bem esclarecedor também o quanto que isso impacta nas nossas vidas. E a Marciana falou bem, frisou bem aqui, nós não estamos para ostentar, né? Algo que nos preocupa e que chama atenção e faz a gente refletir, e aqui é um exercício que a gente vai estar passando para vocês, é assim, aquelas perguntas que você faz no início do curso, que você ia falar. Quer falar ou eu falo? Pode falar. Você pensa em se aposentar? Ou você, como o Clóvis antigamente, vivia um dia de cada vez? Ah, vou comprar hoje, se eu não conseguir pagar, fica aí para alguém pague. Você se preocupa com o futuro? Então, se você entender, como a gente falou no outro vídeo, a Marciana bem falou, que foi o que destacou o nosso crescimento financeiro, de inteligência financeira, quando a gente visualizou o meu pai com 80 e poucos anos, 81, 82 anos. Né? E a Marciana olhou e falou assim, nossa, a gente pensa só no hoje, mas se a gente viver até os 80 anos? Então isso é um despertar para a necessidade de que a gente hoje, a gente pode e deve plantar uma sementinha pensando no futuro. E não é ostentar para o futuro, é para ter qualidade de vida. É isso que a gente prega, é isso que a gente transforma através dos nossos trabalhos, através do curso que vem aí, e é isso que a gente quer levar para vocês. E esses vídeos que a gente está fazendo aqui no canal Café com Finanças é o nosso dia a dia, a nossa semana, né? Vai ser vídeo semanal, a nossa semana do que a gente tem aplicado e do que tem dado certo em nossas vidas. Então lá atrás começou a aplicar, a Marciana a aplicar, como eu falei no início desse vídeo, e eu olhava e falava assim, não vai dar certo, não vai dar certo, não vai dar certo. Mas o dia que eu me permiti assentar e olhar para minha esposa, eu falei assim, mas como que é isso? Me fala. Que aí ela mostrou e foi pegando e foi aplicando, e eu comecei a observar, falei assim, nossa, é transformador. E entendam o seguinte, para mim, que eu era totalmente avesso a ensinamentos, e às vezes as pessoas olham assim e falam assim, mas quem que é o fulano para ensinar, quem que é o ciclano para ensinar? Tem capacidade para ensinar aquele que senta para aprender, mas principalmente aquele que pega o que aprendeu e aplica no seu dia a dia, que é o que aconteceu com a Marciana. Eu de ver o que ela tinha aprendido, nós tínhamos aprendido junto, e era o empenho dela em juntar, em modificar, em aprender e principalmente em começar a aplicar, aquilo começou a surtir resultados positivos e me chamaram a atenção. Aí você não quer ficar para trás, né? Você quer aprender, você quer evoluir também. Aí eu me permiti sentar e falar assim, Anjo, me mostra o que você está fazendo.
ela pegou, abriu a agenda, eu fiz uma agenda para mim também, onde começou a fazer as anotações, e é diferente porque o meu rendimento é variável, o dela é fixo, então tem vários ajustes que você tem que observar, mas é possível. E se está dando certo conosco, vai dar certo com vocês também. E só um adendo aqui do que o Clóvis está falando, porque assim, a gente já está preparado às vezes para ouvir crítica, mas quem que vocês são para tentar? Ó, é assim, uma coisa que eu aprendi, que eu entendi ao longo dessa minha caminhada. E eu assim, gente, eu tenho estudado muito, tenho me dedicado muito. Esse ano de 2020, assim, eu falo que para mim foi um presente, assim, alguns momentos ali que você conseguia estudar, fazer um curso online, ler um livro, foi assim, eu me dediquei mesmo para potencializar os resultados. E é uma coisa que eu aprendi, ninguém para ouvir quem não tem resultado. Então, por que começou a chamar a atenção do Clóvis? E eu vou contar aqui. Vale. E é até assim, como a gente tá falando para a família, eu acho que por isso que eu falo que foi um presente de Deus, porque assim, não foi para resolver só o nosso problema financeiro, e é por isso que eu tenho tanta necessidade de falar. Que eu poderia muito bem pegar tudo que eu aprendi, usar para mim, ficar bem quieto e falar assim, as outras pessoas que vão atrás, eles que vão investir o tempo deles e os recursos deles, porque eu investi o meu tempo e eu vou ficar com isso para mim. Eu poderia fazer isso. Mas a gente viu o potencial que essas ferramentas têm de ajudar famílias. Como lá atrás, quando a gente precisou se separar, porque não teve ninguém que talvez chegou e falou, olha, vocês não estão vendo que vocês estão fazendo errado nisso, nisso, nisso? E se vocês tentarem ajustar, então se a gente puder ajudar uma família no problema financeiro, já valeu todo o investimento de tempo financeiro e de dedicação para aprender e para repassar aquilo que deu certo para a gente. Então, é assim, porque quando que foi que o Clóvis começou a me dar mais ouvidos? Ele via que eu estava fazendo, que eu estava buscando, mas ele ficava ali na dele, continuava, e eu nunca pressionei, eu nunca falei, não, você tem que fazer igual eu estou fazendo, até porque não adianta, as pessoas param para ouvir quem tem resultados. Então eu sabia que a hora que os resultados começassem a aparecer, ele ia fazer. Eu conheço meu marido, e aí para as mulheres eu dou uma dica, você sabe aonde pegar e de que forma pegar, não adianta impor, não adianta obrigar, tem que ser devagar. Sabe como é que foi? Um dia eu peguei o meu celular, e a gente tem o nosso banco Teles, e eu mostrei a tela do Home Broker para ele. E ele olhou e falou assim, nossa, porque assim, ele sabia que eu tinha todos os meus compromissos financeiros com a casa, todos os meus gastos, e mesmo assim, o banco Teles já estava lá com um valor considerável. Aí ele falou, opa! Nunca tinha tido na vida, eu particularmente nunca tinha guardado dinheiro, nunca tinha... Não tinha uma reserva. Não tinha reserva nenhuma. A reserva minha era assim, vai entrar. Vai entrar. Vai entrar. Uma fé que eu vou falar. Pensa numa fé. Eu vou comprar. Ele já era crente e não sabia. Eu vou comprar porque vai entrar. E entrava. Só que Deus, ele é tão bom, né? Ele é tão bom que quando você... E ele já vendo lá na frente a nossa vida, ele falou assim, deixa eu dar um tombo no Clóvis aqui para ele sossegar, porque assim, vai entrar, mas eu vejo, né, que Deus quer que a gente faça muito. Só que para fazer muito, a gente tem que aprender a lidar com pouco. Então foi onde Deus veio e deu uma quietada na minha situação financeira, e eu comecei a bater cabeça. Vai entrar, não vai entrar, vai entrar, não entra, vai entrar, não entra, vai entrar, não entra. Falei, opa, assim, aí eu ainda pensava, né? Falei assim, vou ter que ter um dinheirinho guardado, que vai que não entra. Né? Para quem só falava vai entrar, eu estava pensando, vai que não entra. Aí chegou um determinado momento que começou a não entrar. E quando começou a não entrar, foi quando a Marciana já tinha se empenhado, né? A gente, até na época que eu vinha ganhando bem, a gente começou a aplicar e a gente começou a fazer o banco render. Mas a hora que começou a não entrar, que foi quando veio a pandemia, aquela primeira parada que deu, que para mim começou a não entrar, eu surtei. Né? Eu surtei, e duas coisas que a Marciana falou. Primeiro, né? Ela falou assim, se você não sabe o que fazer, faça o que você pode, profissionalmente falando. E eu falava assim, mas como fazer o que eu posso? Eu não posso fazer nada, não tem como eu ir e oferecer meu trabalho para os outros, né? Aí ela falou assim, me lembrou, você não tem seu livro para fazer? E eu me dediquei a isso e surti o resultado, tá aí, tá publicado, tá vendendo, graças a Deus. E a segunda coisa que ela fez foi isso, assim, calma. Aí mostrou novamente a tela do celular. Assim, se ela é funcionária pública, eu falei assim, mas se
eu for mandado embora hoje, se o mundo parar financeiramente, né, a gente tem essa renda que a gente consegue se manter de 8 meses a 1 ano, no padrão que a gente está. E se a gente descer o padrão um pouco, a gente consegue se manter mais. Então aquilo me causou uma tranquilidade. Tipo assim, opa, fome a gente não vai passar, né? Dificuldade a gente não vai passar, cortar uma água, cortar uma luz, não vai. Então eu estava me desesperando à toa, porque eu não tinha essa visão que a gente está passando para vocês agora de um todo, de família. Eu ainda pensava no Clóvis sozinho, profissionalmente falando. Opa, não entrou dinheiro, minha família está lascada, né? Então que vocês compreendam, se você é um casal, se você está assistindo, faz parte de um casal, esposa ou é marido, que vocês compreendam a família como um só, E o trabalho que a gente está fazendo, que a gente está dedicando para vocês é voltado para a família. Se você é solteiro, leve isso contigo, esses conhecimentos todos, para quando você tiver a sua família, ela não vai passar metade, não vai passar nenhuma dificuldade financeira. Pode passar outras dificuldades, mas financeira, se vier a aparecer dificuldade, você vai passar de uma forma que você não vai sofrer tanto e não vai chegar ao caso de separar, como foi eu e a Marciana há alguns tempo atrás, uns 6 anos atrás, sabe? Tá, então vamos lá. Vamos falar então da primeira coisa prática. O Clóvis tocou num tema ali, ele falou de padrão de vida. Então tudo isso que nós falamos foi acontecendo em conjunto, a nossa conversão, a nossa mentalidade financeira, até porque, gente, entenda uma coisa, tem um espaço dentro da gente que só Deus preenche. Eu tentava preencher com roupa e sapato, o Clóvis com moto, com bicicleta, com tudo essas coisas. Quando Deus preencheu, essas coisas pararam de fazer sentido. Nós tínhamos uma coisa assim, ó, tinha que ter 2 carros, o Clóvis só tinha carrão. Eu também, eu sempre gostei de carro, as motos dele eram caríssimas, e aí ele não comprava só a moto, ele comprava tudo que estava relacionado à moto. Era colete, era capacete, era não sei o que, era um gasto assim que não tinha fim. Tudo do mais caro que eu podia pagar, porque ia entrar. Sim, isso, aquela fé, né, que a gente ficava ali desesperado, mas tudo bem, Deus estava honrando. Então, aí a gente tinha um padrão de vida muito elevado, né, muito alto, porque a gente não ia fazendo as coisas assim, né, conforme Deus abençoava. E aí, o que aconteceu? Quando Deus preenche esse vazio, você olha para essas coisas e fala, meu Deus. E aí, assim, ó, tudo é equilíbrio, tá, gente? Nós não estamos pregando ostentação e não estamos também pregando que você tem que viver na miséria. Eu gosto de uma casa boa, de uma casa bonita, das coisas arrumadinhas. Eu ainda sou extremamente vaidosa, mas aquela coisa sem fim, aquele consumo que não tinha fim, que eu queria trocar os móveis inteiros da casa todo mês e que eu não podia sair para um evento se eu não tivesse uma roupa nova e um sapato novo e um cabelo arrumado, aquilo não fazia mais sentido naquela proporção. Então nem é ostentação e nem é miséria. Aqui no nosso método, no nosso curso, nas nossas ferramentas, a gente não prega e não ensina que você tem que parar de tomar seu cafezinho. O nosso canal chama Café com Finanças. O nosso café vem pela internet, é um dos nossos prazeres. Sim. Sentar e tomar um bom café. Às vezes a gente vai gravar alguns vídeos, de repente, numa cafeteria, num shopping, porque a gente não deixou de fazer as coisas que a gente gosta. A gente começou a analisar se o nosso padrão de vida estava de acordo com aquilo que a gente ganhava. E se ele era sustentável ao longo do tempo. Então, hoje, qual é o objetivo do vídeo? Nós falamos bastante, vocês já repararam que a gente fala bastante. Eu falo muito, o Clóvis fala muito. Mas vamos tentar focar aqui no objetivo do vídeo hoje. Como é que a gente conseguiu começar? Qual é o começo? Então eu vou passar um exercício aí para você que está assistindo esse vídeo, que ficou com a gente até agora. Faça esse exercício. Analise se o seu padrão de vida hoje, primeiro, se ele é sustentável, se você vai conseguir manter ele ao longo do tempo. E segundo, se ele te deixa dormir tranquilo. Se o padrão de vida que você tem hoje, você consegue dormir, porque, gente, eu não tô aqui para pregar que você tem que vender seu carro, vender sua casa, morar de aluguel e investir o dinheiro, não é isso. O teu padrão de vida hoje te deixa dormir tranquilo, então tá tudo ok, você tá fazendo tudo certo. Mas se você tem aquela ansiedade, que era o que eu tinha, de falar assim, meu Deus, eu não sei como é que eu vou pagar as contas, eu não sei como é que eu vou dar conta de resolver tudo isso.
Então, se tá te dando ansiedade, se não tá te deixando tranquilo, alguma coisinha tá errado. Se te causa assim, se você vive de contra-cheque em contra-cheque, se você recebe hoje, ali dia 3, dia 5, já não tem mais nada, e você precisa esperar o mês rodar pro próximo contra-cheque e só no cartão, alguma coisa precisa ser mudada. Como é que nós começamos a nossa mudança na prática? Faça esse exercício. Analise o seu padrão de vida atual. Será que ele é condizente com aquilo, com as suas receitas? Né? Nós já moramos, eu tinha um apartamento em Apucarana, pequenininho, mas bem ajeitadinho. Nós moramos numa casa lindíssima aqui em Jandai, depois nós mudamos de casa. Mas não tem problema, não importa o tamanho da sua casa, o bairro, importa se ele está dentro, se ele cabe certinho ali, ajustadinho no seu padrão de vida. E a gente, e isso é 99% da população, a gente se preocupa demais com o que os outros vão pensar. E assim, a roupa, o carro, o celular, aonde você mora, como que eu vou chamar o meu amigo para vir? Gente, mas isso não paga conta no final do mês, isso não garante seu futuro. Inteligência financeira é saber que de repente hoje você está numa casa mais simples, mas que lá na frente você já está projetando aquela casa dos seus sonhos. Isso é inteligência financeira. E assim, não, mas eu tenho que casar e tenho que morar na casa dos meus sonhos, nem que isso me custar 99% do meu rendimento. Olha o aperto que você vai viver. Você não sabe se vai quebrar um carro, vai furar um pneu, alguém vai ficar doente, vai precisar de uma cirurgia. Então assim, hoje o exercício que eu peço para vocês fazerem é analisar, avaliar o padrão de vida de vocês. Essa foi a primeira coisa que a gente colocou em prática. Tudo que a gente aprendeu, como o Clóvis já citou, eu acho que eu também já citei, o que é o método Arcade? São várias ferramentas que a gente foi aprendendo nos cursos, nos livros, nos cursos online, nos cursos presenciais, no coach do Clóvis. A gente foi aprendendo as ferramentas e a gente foi colocando numa sequência lógica que faça sentido e vá ajustando a sua vida financeira do mais confortável possível. Qual é a primeira coisa que você precisa fazer? É analisar o seu padrão de vida hoje, tá? Para nós conseguirmos essa tranquilidade financeira que nós temos hoje, nós tivemos que descer alguns degraus, né? Isso eu ia falar. Para ficar de uma forma fácil para vocês entenderem, imagine uma escada, né? E cada escada é um grau de situação econômica, situação financeira. Nessa escada, você vai analisar qual grau que você está. Eu estou nesse grau, tá? Mas eu vivo nesse patamar. Mas o que você ganha te dá direito de viver naquele patamar? Dá. Então você está vivendo só para pagar as contas? Um exercício da pirâmide também, né? Eu vou até colocar aqui a pirâmide. Né? Uma reflexão assim. Vou colocar uma pirâmide aqui e a Marciana vai falar para vocês, é um exercício que a gente aplica no curso e a gente vai estar dando aqui para vocês, só para vocês compreenderem e poderem se identificar em qual situação você está, em qual degrau que você está. E resumindo, se de repente você está num degrau e a realidade é essa, eu estou nesse degrau, só que eu estou vivendo como se eu estivesse num degrau acima. Então, com certeza absoluta, você está cheio de conta para pagar, porque você está gastando mais para manter um patamar, uma situação um elevado. Em uma hora, meu querido, minha querida, você vai quebrar, vai separar, a família vai separar, vai dar confusão. E se você está num degrau que você está conseguindo pagar suas contas, perfeito, está ótimo, mas você consegue ver lá no futuro que talvez vai te fazer falta. Aí qual que é o exercício, o que a Marciana conseguiu fazer com a nossa família e a gente está aplicando? A gente vive hoje 1 ou 2 degraus abaixo do que a gente realmente ganha. E o que a gente economiza vivendo 1 degrau, 2 degraus abaixo é o que a gente está guardando para o futuro, no Banco Teles. Então é um exercício para você chegar no patamar que a gente está hoje, de ter que pagar as contas, estar conseguindo investir, isso tudo, é um processo. E às vezes a gente fala assim, nossa, que louco, eu vou conseguir, vou fazer. Não é de um dia para o outro.
Claro que vai depender da situação, vai depender se você tem muita dívida, tem pouca dívida, das suas crenças. Às vezes você não tem dívida nenhuma, tem lá um dinheiro guardado na poupança, mas você fala assim, nossa, eu não consigo ir para frente, não consigo ir para frente. Às vezes é crença, às vezes tem que trabalhar alguns princípios. Às vezes é a não observância de princípios cristãos, princípios bíblicos, que é o que a gente trabalha aqui. E tudo isso a gente vai estar falando para você no decorrer dos vídeos. E é tudo isso que a gente aplica aqui no nosso IFGF. E a Marciana vai falar, fala um pouco da pirâmide aí, que é antes de falar da pirâmide, deixa eu só colocar para vocês como é que a gente vivia e como é que 99% da população vive. Eu trabalhei, um dos meus primeiros empregos, eu já tinha até trabalhado, eu trabalho desde os 11 anos de idade. Eu trabalhava de babá, trabalhei 8 anos, eu ganhava X. Aí eu passei no concurso público. Gente, assim, deu uma guinada. O que aconteceu? Tinha uma diferença aqui, né, entre receita e despesa. O que eu fiz? Eu aumentei o meu padrão de vida naquilo que eu ganhava. Aí eu passei em outro concurso público. Teve em 2012, eu tinha 2 padrões do estado, né? Eu ganhava muito bem. O que a gente fez? Subiu o padrão de vida. E é isso que 99% da população faz. Sobe a receita, sobe o padrão de vida. Sobe a receita, sobe o padrão. Ainda quando tá igualado, tá bom. Ainda tá no lucro ainda, porque você... Só que aí, gente, vem o conceito da pirâmide social. Aí o Clóvis vai colocar, né? O editor vai colocar aí na tela o desenho da pirâmide social. Gente, entendam isso. Na pirâmide social lá do Egito, nós temos na base da pirâmide os escravos, e no topo da pirâmide o faraó. Entre eles vai ter lá os sacerdotes, os comerciantes, vários diferentes níveis na sociedade. Quem é hoje, se a gente trouxer para os dias de hoje, o escravo, e quem é o faraó? O escravo é aquele que está aqui, ó. Não sobra e não falta. Ele vive, porque o que era a vida do escravo? Ele trabalhava a troco do quê? Comida, roupa e moradia. Essa é a pergunta, né? Se faça agora, né? Essa é a pergunta. O que você ganha, o que você faz com o seu dinheiro? Ah, eu pago, não devo nada. Oh, que glória. Mas o que você faz? Ah, eu pago aluguel, água, luz, como e compro uma roupa, compro... Na pirâmide, essa daí que você está vendo agora, quem vive assim, por mais que você ganhe 10 mil, 20 mil, 30 mil, 50 mil, mas se você gasta o que você ganha para alimentação, casa, comida e roupa, você está equiparado à base da pirâmide, você está equiparado aos escravos. É a mentalidade, tá, gente? Ninguém está chamando ninguém de escravo aqui, é a mentalidade de escravo. Se você ganha um salário mínimo ou se você ganha 10 mil reais e você tem essa mentalidade que o dinheiro é para comer, vestir e morar, você tem a mentalidade de escravo. Qual é o objetivo do curso? Qual é o objetivo da agenda? Criar em vocês uma mentalidade de liberdade financeira. Nós não tínhamos liberdade financeira. Porque o que é liberdade? É você poder escolher. O escravo, ele tinha liberdade para escolher qual roupa ele ia vestir? Não. Ele tinha liberdade para escolher onde ele ia morar? Não. Mentaliza aí você hoje. Você acha que você escolheu o carro que você comprou? Ou foi a quantidade que você ganha que escolheu a marca, a cor, o modelo e o ano? Eu posso comprar esse porque é esse que eu posso pagar. A parcela cabe nesse aqui. Isso não é ter liberdade, isso é ter mentalidade de escravo. Quando você tem liberdade financeira, você escolhe aonde você vai morar, o carro que você vai ter, a viagem que você vai fazer. E esse exercício de você, não, mas aqui tá tudo certo, aqui na minha família, a receita tá igual à despesa, o nosso padrão de vida tá igual. Aí tem um outro exercício que a gente fala, que é do painel de visualização. Sim. Meu Deus do céu, vamos sonhar um pouquinho mais para tua família, vamos fazer uma viagem bacana, vamos ter um dinheiro, uma reserva ali para o futuro, vamos melhorar ali, se você de repente quer dar uma faculdade para o teu filho, enfim, aí o painel de visualização é seu, os sonhos são seus, permita-se sonhar. Só que para você se permitir sonhar, você vai ter que criar ali um desequilíbrio. Em educação financeira a gente diz que não pode estar assim equilibrado. Se você está equilibrado e você acha que está tudo bem, como que vai sobrar um pouquinho para fazer outras coisas que não seja só aquela mentalidade de escravo? Comer, vestido e morar. É a liberdade. Aí para criar essa liberdade, você vai ter que criar um certo desequilíbrio.
Ou seja, baixar o padrão de vida um pouquinho ou aumentar a receita, né, que também dá para fazer, para criar ali um desnível, uma diferença que é onde vai começar as coisas a acontecerem. As coisas vão começar a fazer mais sentido, né? E é esse exercício que a gente quer deixar para vocês hoje. Analisa o seu padrão de vida atual. Ele te faz dormir tranquilo? Ele te dá, assim, você fica tranquilo, não, olha, o que eu ganho, eu pago as minhas despesas, tá tudo em dia. Tá, mas e se pudesse melhorar um pouquinho? Que a gente sempre dá para melhorar. A gente tem a outra ferramenta que é a Estrada da Vida Financeira, que você faz uma análise de 0 a 10. Mesmo que a pessoa esteja no 9, ainda dá para chegar no 10. Sempre a gente pode melhorar um pouquinho, né? Então faça esse exercício, analise, anota quais são as suas... Qual é a sua receita, quais são as suas despesas, anota tudo no papel. Quando a gente fez a nossa... lá atrás eu acabei indo meio que sozinho, depois o Clóvis veio no embalo, quando ele viu os resultados, né, lá do Banco Teles. O que eu fiz? O que eu precisei fazer? O que é, na prática, viver um degrau a menos? Eu anotei toda a minha receita e todas as minhas despesas. Como é que eu ia fazer para fazer sobrar dinheiro? Porque naquele momento eu não tinha como ganhar mais, eu tinha que fazer sobrar. E eu sabia que eu ganhava bem, então eu estava administrando mal. Então como é que eu ia fazer sobrar? Anotei tudo, listei tudo, e eu tinha um carro, o Clóvis também tinha um carro. Sim. Na época. Hoje a gente tem um carro só, na época nós tínhamos 2, do mais mesmo modelo. Tinha moto? Sim. Do mesmo modelo, ele tinha um preto, eu tinha um branco igualzinho, pra você ver, né? Que a cabeça não tinha um pingo de juiz, né? E aí, o que eu olhei? Falei, a parcela desse carro... Viu, gente? Só assim, não é que não tem juízo por ter 2 carros. É que naquela época a gente vivia acima do nosso padrão financeiro. Acima do padrão. Né? Só fazendo Nós não tínhamos a condição de ter esses 2 carros. Se você tem condição de ter 2 carros e ainda consegue guardar, benza a Deus. Consiga, tenha. E assim, a gente até tinha condição de ter os 2 carros, tava pago, tava tudo bem, mas não sobrava pra nada. Sim. A gente não podia fazer uma viagem bacana, esse ano a gente fez uma viagem super bacana, a gente curtiu, aproveitou, por quê? Porque a gente desceu ali 1 ou 2 degraus e essa diferença a gente começou a investir em qualidade de vida. E é legal, só cortando você rapidinho, e é legal assim, você não precisa esperar a estar muito bem para poder ter liberdade. A liberdade financeira você pode ter agora. Como a Marciana falou assim, a gente almeja, tem sonhos, isso tudo, só que a gente não deixa de viver. Né? A gente desceu 1, 2 padrões, eu acredito que 2 padrões abaixo a gente está vivendo. Hoje a gente está vivendo e ainda assim a gente fez uma viagem bacana, não conseguimos ir, era para ir para Paris, mas por causa da pandemia não deu. A gente foi para Pernambuco, para Porto de Galinhas, ficamos lá vários dias na pousada, pé na areia, vivemos assim, foi extraordinário. Clóvis, mas só essa viagem? Mas em 10 anos que a gente está junto, a gente nunca tinha feito uma viagem assim, ganhando muito mais do que a gente ganha atual. Então assim, para você ver, você não precisa esperar um resultado X para começar a viver. É só você descer um padrão. E descer o padrão qual é? A gente comia todo dia fora, era lanche do dia fora, era pizza, era isso, era aquilo, e era pro shopping todo final de semana, e a gente começou a falar o quê? Assim, como a gente desceu o padrão, vamos segurar. Vamos segurar, o que sobrava a gente investia, e o que a Marciana no decorrer dos vídeos vai explicar, que a gente fez o POT, que é uma ferramenta também que tem no curso, POT para viagem. Então tem tudo isso daí que você, se você se aplicar e se você compreender o método e principalmente aplicar, é possível hoje você já começar a viver a sua liberdade. Liberdade de escolher onde você vai passar as férias, liberdade de escolher onde que você vai comer, e conforme vai aumentando o seu padrão, aumentando a sua receita e o seu banco pessoal vai crescendo, você vai realizando os seus sonhos. Complementa, só para finalizar, né, eu acho que a gente já está com o vídeo meio compridinho, para fechar o conceito do vídeo de hoje. Então, na prática, o que a gente fez? O que foi feito lá atrás, lá em novembro do ano passado? Nós falamos no outro vídeo que tudo isso começou a ser colocado em prática em novembro do ano passado, então tem 1 ano. Então, eu coloquei tudo num papel, olhei as minhas despesas, a minha receita, e aí eu observei o que dá para eu mexer. Tem coisa, gente, que não dá para mexer. Por exemplo, mas eu pago um aluguel, dá para mexer? Ué, de repente você pode ir para uma casa mais barata. Sim. Não, mas olha, a conta de luz, dá para mexer? Vamos tentar economizar. Tudo dá para dar um jeitinho. Então, aí o que eu fiz? Eu criei orçamento para tudo. Aí quando a gente fala de descer um degrau,
como eu falei, nós tínhamos 2 carros e eu optei por vender o meu carro. Falei, eu vou vender o meu carro, eu pagava uma parcela altíssima, ainda tinha um saldo devedor gigante, e eu falei, eu vou vender. Aí, sempre faça essa pergunta quando você for fazer esse exercício. Lista tudo, o que você está analisando ali? Então, eu analisei primeiro o carro. Aí eu fiz algumas perguntas. Eu preciso do carro? Sim, eu preciso do carro. Eu moro em Jandaia do Sul e trabalho em Apucarana, dá uns 20 quilômetros de distância. Então, eu preciso do carro, sim. Mas tem que ser esse carro? Não, outro carro mais barato vai fazer o mesmo serviço. E olha, gente, como eu falei no outro vídeo, eu não tô aqui pregando, não é fácil, é tranquilo. Não foi fácil. Pensa numa dor no coração de ter que trocar. Eu amava, sabe o carro dos sonhos? Que era aquele carro, era o meu carro dos sonhos. Mas eu não tinha qualidade de vida, porque eu não dormia tranquila com aquela... Gente, eu economizei só nessa brincadeira de pegar um carro que estava fora do meu padrão de vida naquele momento e pegar um carro mais barato, e eu faço a mesma coisa, eu vou para os mesmos lugares, eu não deixei de fazer nada. Eu economizei 20 mil reais só nessa troca de carro. Porque daí eu peguei um carro mais barato, peguei um carro quitado, deixei de pagar a parcela. Então eu fazendo o cálculo que eu ainda tinha que pagar de saldo devedor, mais o que eu economizei na troca, nós pegamos um carro super simples, né? E aí volta aquela história de, mas o que os outros vão pensar? Vão pensar que vocês quebraram. Gente, os outros não vão pagar suas contas. Então, esquece o que os outros vão pensar. Nós já andamos de Fusion, o que mais nós já tivemos? A gente gostava de carrão. Aí, para agradar os outros, e na hora ali do dia a dia do vamos ver, só que aí o que eu falo, gente, Deus no coração ali preenchendo e o banco Teles crescendo. Isso estimula muito. Quando você olha, mas eu tô com um carro sim, mas daí você olha lá no seu banco pessoal e suas receitas estão crescendo e você sabe que você vai ter um futuro muito melhor. Gente, eu ando, ligo o som do meu carro, boto meus louvores e vou feliz da vida. Não me incomoda. Não tô preocupada com o que os outros estão pensando, que os outros vão dizer assim, mas vocês quebraram. Não tem nada disso. Então, assim, faça esse exercício, analise seu padrão de vida, coloca item por item. Se você mora de aluguel, verifique se o aluguel não dá para ser negociado, se não dá para de repente pegar uma casa mais em conta. Se você tem 2 carros e for possível ficar com um carro só, ou então pegar um carro mais barato, verifica tudo, assim, todas as despesas. Gente, para vocês terem ideia, eu ia no mercado, eu sempre fiz lista de mercado, mas eu não tinha um orçamento para o mercado. Hoje eu tenho orçamento para tudo. Eu tenho orçamento do mercado, eu tenho orçamento de combustível, eu tenho orçamento de livro que eu posso comprar. Hoje eu organizo as minhas finanças para que eu tenha liberdade, né? E isso mudou completamente. Então, a gente falou no outro vídeo, assistam outro vídeo quem não assistiu. Nós começamos com R$50. Por quê? Porque naquele momento que a gente organizou ali as finanças, eu falei, não tem de onde tirar, não tem. É claro que no momento que eu resolvi trocar de carro, não é de uma hora para outra. Levou um tempinho até ir lá, escolher outro, dar tudo certo, quitar e tal. Nesse meio tempo, né, o carro tinha fundido. Fundiu o carro. Esse carro novo, 2017, 2018, fundiu o motor. Mas a gente já tinha ali uma reservinha. Então, assim, essa foi o primeiro passo. Foi quem tá assim, perdido. Eu não sei o que fazer, eu não sei da onde fazer sobrar dinheiro. Faz esse exercício, analisa se o seu padrão de vida atual ele tá coerente e te traz qualidade de vida. Ninguém tá pregando aqui, como eu falei, ostentação e nem miséria, não é isso, né? Nós também gostamos de ter conforto, de ter... Sim. Mas tudo que você viva hoje confortavelmente, mas pensa no futuro, planta uma sementinha ali, faz com que você consiga manter essas coisas ao longo do tempo. Porque o que adianta ter hoje um carrão e amanhã ou depois ter que andar a pé porque não se sustenta esse padrão de vida, né? E como a Marciana falou, faça esse exercício para você analisar o seu padrão, né, atual financeiro, a relação da finança real com a sua relação de vivência, do que você vive realmente. E a par disso, você faça um exercício também para verificar se você tem crença que vai te impedir. Porque você vai fazer o exercício, vai ver, é possível isso,
mas você não vai conseguir progredir. Deus vem trabalhando nas nossas vidas para a gente entender, e hoje a gente compreende isso, o porquê. A Marciana começou a desenvolver a parte financeira e eu, com as minhas crenças, eu não fui atrás. E se você está assistindo, vocês são casal, se um de vocês tiver uma crença limitante que impede de crescer financeiramente, de crescer como família, você vai segurar o crescimento da família, você vai segurar o outro. Porque se não houvesse esse despertar em mim, a Marciana ia juntar e eu ia gastar. Você entendeu? A Marciana ia fazer conta, ia fazer investimento, ia fazer isso e eu ia fazer dívida. Uma hora ia chegar a um ponto que ia ter execução, que ia ter isso, aquilo, e o bem que é da família vai para pagar a conta. Então, você tem que compreender o quê? Você tem que trabalhar o seu psicológico, o seu eu, como pessoa, como crença. E aqui um exercício que eu deixo para vocês é o seguinte: o que você fala sobre dinheiro? Um exemplo, muitas pessoas falam, dinheiro é sujo. Dinheiro é desgraça para a família, igual eu falava. O que você pensa? Outro exercício. Dinheiro foi feito para gastar. Dinheiro foi feito para gastar. Isso, se você falar isso, ó, dinheiro, o que eu acabei de falar? Dinheiro é sujo. Dinheiro é sujo. Né? Dinheiro rico não entra no céu. Dinheiro foi feito para gastar. Rico não entra no céu. A sua crença, o que você traz dentro de você, te impede de crescer financeiramente. Isso tem que ser trabalhado. Outra pergunta, outro exercício que eu deixo aqui para você. Escreve no papel aí. O que você pensa sobre uma pessoa bem financeiramente? Você olha uma pessoa, às vezes um vizinho, às vezes um parente, que ele está bem financeiramente, que ele tem um carro dos sonhos, que ele viaja para o exterior, que ele tem uma empresa boa. O que você fala dessa pessoa? O que você pensa? Se você pensa, fala assim, ele é rico porque ele está roubando. Ele é rico porque não... Você está dizendo para você que não é possível você ser próspero financeiramente falando se você não passar a perna em alguém. Então isso é uma crença. Então você compreenda, existem, para você poder crescer como família e como sozinho, às vezes você está solteiro, para você poder crescer financeiramente, você tem que ressignificar o que for necessário para poder aplicar princípios que vão te fazer crescer financeiramente. Porque existem aquelas pessoas que juntam, ela pega um método como o que a gente tem aqui, ela aplica e ela consegue ter lá uma conta, consegue ter investimento e ela está indo bem. Aí de repente o que acontece? Ela tem que tirar tudo para poder pagar, para poder comprar. Então como hoje é dia 20, olha no celular. 28. Hoje é dia 28, sábado, ontem foi a Black Friday. Black Friday. Todo mundo falando, vários especialistas falando que você tem que verificar se aquele preço realmente está abaixo do mercado, se é realmente desconto, realmente isso, realmente aquilo. E a pergunta que a gente se faz hoje, numa Black Friday, eu preciso comprar alguma coisa? Isso vai te eliminar de um monte de dívida, de um monte de dor de cabeça, de um monte de despreocupação. Quando você olha aquela porta da loja abrindo, aquele monte de pessoas entrando para consumir, se você pegasse cada uma que está entrando ali, o que você vai comprar? Uma geladeira. Mas você precisa disso? Não, a minha tá bem, funciona legal, só que ela não combina com a cor da... Você entendeu? Isso é mentalidade pobre. Não é pobre no sentido de desmerecimento, é pobre no sentido de saber o real valor do dinheiro e o que você quer para a sua vida. Então, que você analise isso junto com o seu patamar financeiro, com o seu degrau financeiro. Eu estou no padrão de vida que eu realmente tenho direito, que eu tenho condições de pagar, ou estou acima? E se você tem crenças, você tem que trabalhar isso em conjunto para você poder crescer financeiramente e a sua família alcançar a liberdade, a tão sonhada liberdade financeira. Acho que é isso, né? Para o vídeo não ficar muito longo. Isso. Eu espero que vocês tenham entendido, né? Esse foi o primeiro passo, então, de tudo aquilo que nós falamos no vídeo anterior, né? Da gente sair daquela bagunça financeira. Então, se vocês perguntarem pra gente qual foi a primeira coisa, o primeiro passo, a gente já tinha dado alguns passos, a gente não tinha colocado em prática. Então, qual foi a primeira coisa? Analisar o padrão de vida, né? E se permitir mudar, né? E querer, gente, porque se você não quiser, não adianta fazer as mesmas coisas, repetir as mesmas coisas e querer resultado diferente, que era isso que a gente vinha fazendo. Sim. A gente vinha fazendo a mesma coisa e falando, nossa, mas por que não tá dando resultado? Então, se permita, né? Eu precisei abrir mão de,
que era o carro dos meus sonhos, mas hoje, assim, eu não hesitaria. Eu acho que hoje eu seria mais radical ainda, porque a gente sempre fala, se a gente morasse numa cidade maior, eu nem carro teria, eu iria andar de Uber, porque você colocar a no despesa papel que você tem, enfim. Mas então hoje, mas isso tudo é devagar, tá, gente? Devagarinho você vai mudando. Mas eu espero que vocês tenham entendido, né? O primeiro passo, analisa seu padrão de vida, analisa se ele te deixa tranquilo, se ele te dá, se você tem qualidade de vida. Porque existe diferença entre padrão de vida e qualidade de vida. Se a maneira como você está vivendo, se onde você mora, se o carro que você tem, se as coisas que você consome te dão qualidade de vida, é uma coisa. Se tudo isso não te deixa dormir, te deixa ansioso, te deixa irritado o tempo todo, porque eu vivi irritado, né? A gente vive, porque você fica, quando você tem ali um monte de boleto para pagar, você fica preocupado, aquela preocupação gera ansiedade, aquela ansiedade gera irritação. E aí vai acabar conflitando no relacionamento do casal e da família, né? Então, analisa. Padrão de vida é diferente de qualidade de vida. Nossa qualidade de vida melhorou muito quando nós baixamos nosso padrão de vida. Olha pra você ver como não é assim, não, mas eu vou reduzir o meu padrão de vida, vou reduzir a minha qualidade de vida. Às vezes é o contrário. No nosso caso, nós reduzimos o nosso padrão e melhoramos em muito a nossa qualidade de vida. Então fica essa reflexão pro vídeo de hoje. Vão ter próximos vídeos. Se vocês tiverem dúvidas, se vocês tiverem perguntas, se vocês tiverem sugestões, vão colocando aí. Lembrando, o Michael até tinha perguntado no outro vídeo, a agenda financeira ela já está disponível no Hotmart. Tem o link lá na minha bio do Instagram, Marciana Teles Oficial. Vamos deixar aqui no YouTube também. Vamos deixar aqui também o link. Já está disponível, você consegue comprar, fazer o download e ter acesso a todas essas ferramentas que nós estamos falando aqui. Logo, logo nós vamos estar disponibilizando também o curso e a gente está aqui para ajudar vocês a terem mais qualidade de vida e mais liberdade financeira. E antes só da gente finalizar realmente, E antes da gente finalizar, eu só queria falar para vocês assim, às vezes você vai compreender um padrão de vida, vai compreender que tem certas mudanças, que você tem certas crenças, e o que te ajuda, e o que vai te ajudar com certeza a colocar isso em prática, porque não é fácil você descer um padrão de vida. Você vai descer um padrão, você vai trocar de carro para quê? Se você não tem um propósito, você não vai conseguir aplicar isso que a gente está falando. Então o importante é você ter um propósito. E foi possível para a gente, relembrando outro vídeo que a gente fez lá atrás, que foi aquela descoberta, falar assim, como que a gente vai envelhecer? Como que a gente vai estar daqui 10 anos, daqui 15 anos? Então isso foi o que nos motivou, o que deu força para a gente viver um padrão abaixo. Porque a gente sabe e conseguiu já estar vivendo e colher os resultados já e não esperar só na velhice. Na velhice vai ser melhor ainda, né? Daqui 10, daqui 15 anos. Então, se você descobrir o seu propósito, também você consegue, através de ferramenta, através de mudança de mindset, você descobrir o seu propósito e o porquê você está querendo fazer isso e o porquê você vai fazer isso, descer o padrão vai ser mais fácil. Agora, eu vou descer o padrão só porque eu quero descer, vai ser difícil. Daqui 3 meses você vai falar assim, mas tá tão sofrido, eu vou gastar. Aí você retira todo o dinheiro, compra aquele carrão, compra aquela qualidade de vida que você estava antes e não vai te levar a lugar nenhum. No próximo vídeo a gente pode até já deixar certo que a gente vai falar sobre o painel de visualização e isso, e propósito. Eu falo sempre assim, gente, o dinheiro tem que ter carimbo. Se ele não tiver... Qual que é o carimbo do nosso dinheiro do Banco Teles? Nos dá qualidade de vida. Isso é maior do que o carrão, é maior do que comer fora todo dia. Para nós isso tem um peso maior. O nosso dinheiro do Banco Teles, ele tem esse carimbo. É ele que garante, é ele que tem garantido aí, no meio de uma crise, que nós tenhamos tranquilidade e liberdade. Então, como isso tem um peso muito maior do que o carrão, do que outras coisas, do que roupa e sapato todo final de semana, então é tranquilo, a gente não dói tanto, né? É mais fácil, vamos dizer assim, você abrir mão um pouquinho de algumas coisas quando o seu propósito é maior do que aquela coisa que você teria hoje. Então no próximo vídeo a gente vai falar sobre isso, sobre propósitos, sobre sonhos. Qual que é a diferença entre meta e sonho? Né? Sonho, você fica lá, um dia eu quero conhecer Paris. Meta é assim,
No ano tal, no dia tal, para comemorar tal coisa, nós vamos estar em Paris. Isso é meta. E a gente vai trazer exercícios para vocês também, ferramentas, e vamos pensar aí talvez disponibilizar um e-book com algumas ferramentas para vocês também. Tá joia? Vamos ficando por aqui, Vamos que o vídeo já tá longo. Deus abençoe e prospere em nome de Jesus. A gente se vê no próximo final de semana.